Olá, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início no nosso curso. Nós vamos para a próxima aula. E aqui nós vamos tratar sobre irrigação e manejo hídrico. Vamos lá. Nós vimos uma aula da matemática básica, vimos que é importante conhecer sobre matemática, né, ter noções sobre matemática. Depois, nós vimos uma aula de educação ambiental e saúde ocupacional, né, a segurança do trabalhador e segurança também e saúde, melhor dizendo, do meio ambiente. Nós vimos uma aula de fertilidade, né, noções básicas de fertilidade, e hoje nós vamos ver agora irrigação e manejo hídrico. Essas aulas, elas são, digamos, noções básicas para que você possa ter uma ideia de como funciona essas interações no campo, né, para que vocês possam ter uma ideia também como manejar esses temas no seu pomar ou na área de produção, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui agora ver sobre o roteiro da aula, né? Nós temos aqui o que é irrigação e por que irrigar. Nós vamos abordar também aqui, eu necessito que vocês vejam como está interessante, né, a nossa aula, a relação solo, água, planta, atmosfera, né? Digamos, vocês sabiam que para nós irrigarmos, ou seja, para aplicar a irrigação, para usar a irrigação como uma técnica de produção, nós temos que considerar esses quatro fatores, que é o solo, água, planta e atmosfera. Temos que considerar esses fatores. Depois nós vamos ver disponibilidade de água no solo. Qual é o requisito que eu devo, digamos, ter, ou melhor dizendo, quais são os conhecimentos mínimos que eu tenho que ter em função da textura do solo, né? Vamos falar sobre evapotranspiração e a necessidade hídrica. Vamos também entrar sobre os métodos de irrigação. E aqui eu quero abordar com vocês algo mais direcionado à fruticultura. Lógico, tem uma série de sistemas de irrigações que são, digamos, bastante eficientes, mas eu quero abordar aqui com vocês pelo menos duas ou três que é utilizado na fruticultura, tá? Então, como é que é o panorama da irrigação no Brasil? Como nós vamos medir a qualidade, a distribuição, a uniformidade da irrigação? Quais manejos vão ser importantes para que nós possamos aplicar, digamos, uma irrigação eficiente? E nós vamos ver alguns casos de usos na agricultura familiar. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Por que a irrigação e o manejo hídrico importam? Aquele costume, né? Eu sempre começo minha aula com uma pergunta. Afinal de contas, por que que o produtor ele quer saber de irrigação? Por que que o produtor quer trazer a irrigação para sua propriedade? Será que de fato faz sentido mesmo utilizar a irrigação? Ou será melhor apenas utilizar, digamos, a chuva, né? Então, aqui nós vamos entender por que que é importante utilizar a irrigação de maneira estratégica, tá? Então, de um modo de vista geral, a água é um insumo mais limitante da produção agrícola. Por que limitante? Porque sem a água, a planta não consegue se desenvolver, não é isso? Sem a água, a planta não consegue se desenvolver. Sem a água também, os nutrientes não conseguem estar disponíveis para a planta. Você já viu isso? Até na correção do solo, olha só que interessante, até na correção do solo, se não houver umidade disponível, se não houver umidade disponível, o calcário ele não reage no solo. Olha só que interessante, né? Então, vamos observar que, de fato, a irrigação ela é essencial para a produtividade. Por isso que nós vamos ver que a água é um insumo mais limitante, né, na produção agrícola. Eu tive um gerente, né, que eu trabalhava na empresa de produção agrícola, que o gerente mencionava o seguinte, olha, o melhor adubo para a planta é a água. E, de fato, é isso, né? Se faltar água, a planta não consegue se desenvolver. Então vamos lá, uma irrigação ela bem manejada e bem estável e bem controlada, ela tem a capacidade de proporcionar produtividade para a planta. Por quê?
Porque a planta vai ter, digamos, a água disponível ali para, digamos, se desenvolver, não é isso? Então, geralmente, a irrigação, ela sempre vai ser uma estratégia de produção agrícola. Olha essa informação aqui, ó. 8,2 milhões de hectares utilizam irrigação no Brasil, tá? Dessas 82, desse 8,2 milhão, melhor dizendo, esse 8,2 milhões, 64% utiliza água captada diretamente de mananciais, seja rios, seja córregos, né, seja alguma represa, mas o importante mencionar que para utilizarem, digamos, essa irrigação, há uma série de normas, né, que as instituições utilizam isso exatamente para dar proteção para o produtor, perfeito? Então vamos lá, olha só. Os objetivos da nossa aula vai ser compreender os princípios da relação solo, água, planta, atmosfera. Por que é importante entender primeiro a planta, solo, as relações do clima, né, e a própria água. Depois nós vamos identificar os principais métodos de irrigação e suas aplicações na agricultura familiar. Quais são os principais métodos utilizados, né, dentro da agricultura familiar? E depois nós vamos interpretar os indicadores de manejo. Ou seja, para que eu possa aplicar água, eu tenho que ter controle, não é isso? Não é apenas aplicar água, como eu falo para alguns alunos, não é só jogar água, né? Nós temos que ter critério para que possa irrigar. E nesse critério é que nós vamos entender como funciona o manejo da irrigação, tá? Então, é muito importante que nós possamos ter como conhecimento que para fazer a irrigação, aplicar uma lâmina de irrigação, eu tenho que entender quanto aquele meu solo vai suportar e quanto de água eu devo irrigar, não é isso? Então, quando você olha assim para o campo, né, por exemplo, umas 2 horas da tarde, você vê que o sol, digamos, está bem brilhante mesmo, a temperatura está lá em cima. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, né? Mas geralmente o que acontece nesse intervalo é que há uma grande perda de água das plantas para a atmosfera na forma de vapor. E entendemos também que o sol, a radiação solar, interage também com o solo. Se o solo estiver, digamos, desprotegido, vai haver mais evaporação do solo e a planta também vai transpirar mais, tá? Então, nós vamos ver isso tudo em nossa aula. Olha só como está interessante. Nós vamos também ver que um dos objetivos que é aplicar boas práticas de uso eficiente, reduzindo o desperdício e custo de produção. Cá entre nós, vamos lá. Quando você faz um investimento muito grande em irrigação, né, dependendo do sistema de irrigação, você pode gastar entre 600 a 3 mil reais por hectare, dependendo do sistema de irrigação, né? Aí você vai permitir ter, digamos, desperdício de água? Não, né? Por isso que é importante entender o que nós vamos mencionar aqui nessa aula. Então, vem comigo, vamos lá. Então, o que é irrigação, pessoal? Irrigação, acredito que muitos de vocês já sabem, né? Irrigação, ela é uma técnica de aplicação artificial de água no solo com o objetivo de quê? De suprir a necessidade hídrica. O que é suprir a necessidade hídrica? Basicamente, você vai oferecer para a planta a água para ela se desenvolver, não é isso? Então, geralmente, nós utilizamos a água para que a planta possa se desenvolver, ou seja, oferece a água para a planta para que ela não estresse, porque se a planta não estiver estressada, ela vai conseguir se desenvolver. Agora, veja bem, olha só que interessante. Quando uma planta está estressada, ou seja, com falta de água, ela para de crescer, para de se desenvolver, não é? É isso. Então, é muito importante nós observar esses fatores. Então, a irrigação nada mais é do que a técnica de aplicação de água de maneira artificial, tá? Por exemplo, qual seria a irrigação natural? A irrigação natural é a própria chuva, né? Essa chuva que nós chamamos também de precipitação pluviométrica, né? O termo mais técnico. A chuva natural é a precipitação pluviométrica. A chuva artificial nós chamamos de irrigação.
Então, olha só, mais do que molhar a sua plantação, a irrigação, ela deve ser o quê? Bem planejada. Então, se a planta ela perde 5 a 10 milímetros, você deve repor, digamos, mais ou menos esse mesmo volume em função da capacidade que o solo consegue armazenar. Então, quais são os objetivos da irrigação? Aí eu vou explicar aqui para vocês, ó, que a irrigação ela, ela supre o déficit hídrico. Professor, você está falando muito difícil. O que é o déficit hídrico? O déficit hídrico nada mais é do que a falta de água. Então, a planta, quando ela está com falta de água, ela começa a se estressar. E existem alguns sintomas do estresse hídrico nas plantas que pode ser fácil de controlar e outras que é irreversível, ou seja, que não tem mais jeito. Depois, nós vamos ver que a irrigação, ela viabiliza o cultivo, né? Por que que a irrigação é considerada uma tecnologia estratégica? Porque você consegue produzir fora de época. Você consegue produzir fora de época. Então, por exemplo, enquanto as outras regiões estão sem fruta, porque não está chovendo, né, digamos, a irrigação natural, você consegue produzir com irrigação. E, geralmente, o preço desses produtos vai ser maior. Então, estrategicamente, é mais interessante eu fazer investimento na irrigação para que eu possa ter essa oportunidade de capitalizar, tá? Aumenta a produtividade e qualidade e também possibilita ter mais de uma safra por ano, né? É isso que uma das principais vantagens que nós temos na irrigação. Você consegue ter mais de uma safra por ano. Por isso que é muito importante nós considerarmos esse fenômeno. Então, quando você tem a possibilidade de ter irrigação na sua propriedade, você praticamente, dependendo da cultura, pode produzir todo ano, durante todo o ano. Então, quando você produz fora de época, o preço é mais atraente, tá? Eu conheço alguns produtores que eles se dedicam mais a produzir fora de época. Exatamente por quê? Porque, de fato, tem retorno, não é isso? Então, imaginei, quanto é que é uma espiga de milho na safra? E quanto é que é uma espiga de milho fora de safra? Você vai ver que o preço é maior. Então, torna-se mais interessante. Vamos lá, olha. Esses princípios físicos que vocês estão falando, que eu estou falando para vocês, melhor dizendo, né, nessa aula, é dos pilares da irrigação. Entender o solo, entender a planta, entender a atmosfera. Olha só, entender o solo, a planta e a atmosfera é basicamente dominar irrigação. Então, a água, ela se movimenta no solo de muitas maneiras. Solo arenoso, a água se infiltra com maior rapidez, não é isso? Solos argilosos, a infiltração tem menor volume, tá? Na nossa última aula, que vai ser presencial, eu espero ter oportunidade de levar vocês para um laboratório para que nós possamos ver, digamos, como é o movimento da água em função da textura do solo, tá? Então, a água, ela se movimenta no solo de muitas maneiras. Ela se movimenta depois de uma chuva, ela se movimenta em função da planta absorvendo essa água, e também ela se movimenta em função da atmosfera, ou seja, no ambiente. Então, quando a planta está transpirando, na verdade, a planta está perdendo água na forma de gás para o ambiente, para a atmosfera. E geralmente ela repõe essa água de onde? Do solo, não é isso? Então, a planta ela repõe essa água do solo. Então, para que a planta possa estar sempre, digamos, hidratada, temos que ter, digamos, o solo, melhor dizendo, tem que ter a capacidade de água disponível para que essa planta se desenvolva, tá? Então, de maneira geral, o solo ele atua como reservatório de água disponível às raízes. A planta absorve essa água pelas raízes e transpira pelas folhas, e a atmosfera, literalmente, ela puxa essa água que é evapotranspirada. Então, veja só, o solo, ele é o armazenador. A planta absorve essa água que está armazenada no solo. E ela libera para a atmosfera, ou seja, o ambiente, na forma de vapor, tá?
Então, isso é muito interessante que nós possamos observar esses três fatores. Então, a água, ela interatua aqui, ó. A água, ela interatua esses três fenômenos aqui, ó. Ela interatua diretamente aqui nessas três variáveis, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, nós vamos ver capacidade de campo. O que que é a capacidade de campo? Capacidade de campo, pessoal, nada mais é do que quando o solo está cheio. Ou seja, quando o solo está cheio, quando eu falo cheio, os microporos estão com água e os macroporos estão com ar. Quando o solo está cheio, aí nós consideramos que é capacidade de campo. Agora, prestem minha atenção. Quando o solo está saturado, é quando de fato a água fica por cima do solo, tá? Então, quando a água fica por cima do solo, ali nós chamamos de saturação. Dependendo do tempo que essa água fica sobre a superfície do solo, nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter um estresse da planta por falta de oxigênio, não é isso? Então, olha só, a planta ela se estressa tanto por falta de água, tanto pelo excesso de água. É importante a gente mencionar esse fator. Eu vou falar mais uma vez. A planta ela se estressa tanto por excesso de água, quanto por falta de água, tá bom? Então veja muito bem. Então a capacidade de campo nada mais é do que o solo com água disponível, ou seja, sem estar saturado, tá? A água disponível é a faixa ideal para o manejo da irrigação. É a diferença da capacidade do campo menos o ponto murcha permanente. É a água que fica ali em transição, tá bom? E o ponto de murcha permanente, pessoal, ponto de murcha permanente, nada mais é do que o solo com pouquíssima umidade. Perdão. É um solo com pouquíssima umidade, tá? Então, nós temos três classes, né, digamos, de análise de água no solo. Vamos colocar assim, três classes de análise de água no solo, ou classificação, né, do comportamento de água no solo. Capacidade de campo é quando o solo tem água, mas não está, digamos, saturado. Água disponível é quando ali o solo ele tem a proporção ideal para disponibilizar água para a planta. E o ponto murcha permanente ocorre quando o solo tem pouquíssima água. E a pouca água que está no ponto murcha permanente, ela não fica disponível para as plantas, tá? Então, vamos lá. Olha só esse próximo slide, que interessante. O solo, ele tem basicamente, a sua estrutura em função da textura, né? Ou, como posso falar para vocês, o solo, ele se comporta em função da sua granulometria. Por isso, nós vamos ver solos com maior tendência a ser arenoso, solos com maior tendência a ser solo de textura média, e solos com maior tendência de textura argilosa, tá? Então, olha só, vocês lembram que eu falei que é a saturação? A saturação é quando o solo aqui, ó, deixa eu mudar de cor aqui o pincel. A saturação é quando o solo fica coberto de água, tá? Então, quando o solo fica coberto de água, tanto os macroporos quanto os microporos ficam cheios de água, tá? E o que que acontece ali com as raízes da planta? O que que acontece com as raízes da planta? Basicamente, essas raízes, elas ficam sem oxigênio. Então, por exemplo, quando há uma chuva que a saturação, ou seja, o solo está cheio de água, pode ocorrer o que? Estresse por excesso de água. Então, recapitulando, a saturação é quando o solo, observem essa figura aqui, ó, quando o solo está, digamos, cheio de água, inclusive na superfície. Nessa característica aqui, pessoal, nessa característica aqui, nós temos o quê? Nós temos uma condição em que as plantas podem se estressar. Se a saturação for por muito tempo, as plantas podem se estressar, tá? Então, vamos lá. Logo após a saturação, nós vamos ter um estágio que nós chamamos de capacidade de campo, né? Que é essa aqui, ó. Capacidade de campo
ela é o quê? Ela basicamente é a relação de água, né, que exerce entre os microporos e macroporos. Então, basicamente, os microporos estão cheios de água e os macroporos estão com oxigênio. Essa fase aqui começa a ser mais interessante para a planta, né? Capacidade de campo. É quando o solo está cheio, porém, ele tem também oxigênio para disponibilizar para as plantas. O ponto de murcha permanente, que vocês estão vendo aqui, ó, ela tem pouca umidade. E a pouca umidade que tem aqui nesse solo aqui é baixíssima. E a planta não consegue absorver, tá? Então, aqui nós temos baixa umidade. Então, não sei se vocês já perceberam em campo, quando vocês vão em campo, acontece muito com gramíneas, né? Com grama, com capim seja colonhão, seja braquiária. Quando as chuvas cessam ou param, o que acontece com o capim? Ele seca, né? Por que ele seca? Porque não tem água, né? É claro, né? Porque não tem água. Mas se você aplicar água no capim seco, em questão de dias, ele começa a brotar. Por quê? Porque tem água disponível, tá? Então, essa água disponível aqui, ó, é que as plantas, na maioria dos casos, aproveitam. E é aqui onde nós vamos trabalhar com a irrigação, tá bom? Então, vamos lá. Nós já vimos as características físicas do solo, vimos capacidade de campo, vimos ponto murcha permanente, e nós vimos também a água disponível. Então, a água disponível é a diferença da capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente. Então, a água disponível, digamos, é aquela faixa em que a planta tem a capacidade de absorver, digamos, água no solo. A planta que eu falo é referente às raízes, tá? Então, muito bem. Agora nós vamos falar sobre evapotranspiração e vamos falar sobre necessidade hídrica, tá? Muito bem. Então, só, a evapotranspiração, ela é a junção de dois fatores, tá? A evaporação do solo mais a transpiração da planta, tá? Então, ó, a evapotranspiração é a relação da evaporação do solo com a transpiração da planta. Quando a planta ela transpira, ela está liberando ar, água na forma de ar para a atmosfera. E quando ocorre a evaporação, os raios solares, mediante temperatura, liberam água na forma de gás também, né? Então, a união da evaporação do solo com a transpiração da planta nos reúne a evapotranspiração, tá? Tudo bem? Professor, por que é importante a evapotranspiração? A evapotranspiração, ela determina quanto de água a planta está perdendo no dia. Repito, a evapotranspiração determina a quantidade de água que a planta perde por dia. E a evapotranspiração, ela tem uma série de classificações. Eu poderia citar quatro, três. As três mais utilizadas são evapotranspiração de referência, evapotranspiração da cultura e evapotranspiração potencial. Aí tem também a evapotranspiração real. Para simplificar, nós vamos utilizar duas evapotranspirações: a evapotranspiração de referência e a evapotranspiração da cultura. Professor, qual a diferença delas duas? Vamos lá. A evapotranspiração de referência, ela é um cálculo que envolve variáveis climáticas como vento, temperatura, radiação solar, declinação solar e outros fatores referentes ao clima. Então, todos esses cálculos vai determinar o seguinte: olha, nós temos uma cultura de referência. A cultura de referência para esses cálculos é a grama. Então, eles utilizaram a grama como referência. Então, por exemplo, quando você escutar
falar no jornal ou algum documentário agrícola que a evapotranspiração diária de uma determinada região é de 5,5 milímetros, isso significa que naquele dia toda aquela biomassa evapotranspirou 5,5 milímetros, tá? É uma referência. Aí entra outro fator aqui, pessoal, que é a evapotranspiração da cultura. Aí é o seguinte, ó, necessito que vocês tenham bastante atenção. A evapotranspiração de referência, que é essa aqui, ó, ela é diferente da evapotranspiração da cultura, tá? Ela é diferente. No manejo da irrigação, nós consideramos as duas, tá? Mas aqui vai determinar a lâmina de irrigação é a evapotranspiração da cultura. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, ó, a irrigação, pessoal, ela é uma ciência tão interessante, mas tão interessante que ela trabalha de maneira dinâmica. Não adianta apenas você calcular a potência da bomba, a perda de carga, a distância, o tipo de irrigação, sem considerar as variáveis do clima, né? Então, por isso, por isso nós temos aqui uma característica muito importante, né? Que é, basicamente, a evapotranspiração da cultura. Aí, o que que ele vai considerar? Ele vai considerar o tamanho da cultura e o fator de crescimento, que nós chamamos fator coeficiente da cultura, que é esse aqui, ó, coeficiente da cultura. Então, se a planta é pequena, ela vai ter um menor KC. Se a planta é mais grande, ela vai ter um maior KC. Então, olha só, se eu tenho um KC entre 0,69 e 0,73, nós estamos observando aqui que é uma fase de crescimento diferente, né? Então, vamos lá, eu vou abrir a calculadora aqui. Ó, vamos lá. Se eu tenho um KC de 0,69 e uma evapotranspiração de 5,5, eu tenho uma lâmina que está perdendo, ou seja, um volume de água que está se perdendo, que é 3,79 milímetros. Ou seja, naquele dia, a planta perdeu 3,79 milímetros. Agora, se você multiplica, vamos lá, 3,79 vezes 5 dias, em 5 dias, essa planta perdeu 18, quase 19 milímetros. Tá. Agora é o seguinte, 18,95 milímetros é o que a planta perdeu. Só o que a planta perdeu. Aí, nós temos que reunir outras informações, que está relacionado à capacidade do sistema de irrigação. Se o teu sistema de irrigação tem possibilidade de irrigar, sei lá, 5 milímetros por dia, então, quantos dias ele vai ter capacidade de irrigar toda a área? Então, 18,95 dividido por 5, eu vou ter o quê? Quase 4 dias para retirar, digamos, o déficit hídrico, tá bom? Que é muito importante. Vamos lá. Turno de irrigação, olha só, turno de irrigação, pessoal, e lâmina de irrigação é muito importante. Vocês se lembram que eu falei que a evapotranspiração da cultura é o que nós mais vamos utilizar para a irrigação? Tá? Evapotranspiração na cultura é basicamente o que vai determinar o volume de água por irrigar, tá? Então, vamos lá. O que é o turno de irrigação? Então, o turno de irrigação, pessoal, nada mais é do que um intervalo de tempo entre duas irrigações. Então, vamos imaginar aí que você fez, por assim dizer, fez os cálculos e houve a necessidade de repor 40 milímetros de água, né? 40 milímetros. Então, tá, você aplicou 40 milímetros. E em função das características do solo e da cultura, esses 40 milímetros vai ser suficiente para, digamos, hidratar a planta 5, 6 dias. Depois de 6 dias, você tem que entrar com outra lâmina em função dos cálculos que você vai fazer, né? Então, isso é o turno de irrigação, é o intervalo de uma irrigação para outra, tá? Então, geralmente, como a gente calcula essa questão do turno de irrigação? Nós temos a fórmula da lâmina da irrigação, tá? Eu vou trazer bem simplificado para vocês, para não ficarem em dúvida. A lâmina de irrigação é igual que a evapotranspiração da cultura
menos a precipitação efetiva, tá? Então, a ETC menos a precipitação efetiva vai ser a minha lâmina de irrigação, tá? Então, uma é que eu sei que a minha evapotranspiração da cultura está relacionada ao clima e à etapa de desenvolvimento da planta. Quando você faz, por exemplo, o plantio, semeia soja, ou feijão, ou milho, quando ela vai começar a se desenvolver, ela vai requerer maior ou menor volume de água? Menor volume de água, não é isso? Então, geralmente, para germinação e para desenvolvimento, ela vai querer um menor volume de água. Isso é normal, tá? Agora, quando ela está em desenvolvimento pleno, basicamente, pessoal, o que vai acontecer? A planta vai requerer maior volume de água, tá? Sempre em função do tipo do solo e das variações climáticas. Se a época houver maior oscilação, maior temperatura, consequentemente, também a planta vai precisar de maior volume de água, tá? Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora, pessoal, sobre a questão dos métodos de irrigação. Vamos lá, método de irrigação. Nós temos sulco e inundação. Dependendo da situação, nós podemos utilizar esses dois métodos. Só que esses métodos que vocês estão vendo aqui, ó, sulco e irrigação, é um método que, para nossa realidade aqui, não é tão, digamos, comum, tá? Eu, particularmente, não vi ainda aqui na nossa região irrigação por sulcos e inundação. Como é que é essa irrigação por sulcos, né? Vamos imaginar que você tem uma área, tem um sulco de plantação, e você envia água entre as fileiras, digamos, da cultura, tá? Isso é muito comum em arroz, muito comum em milho, em áreas que tem muita água, né? Geralmente ela tem essas vantagens aqui, ó, de baixo custo e simplicidade na operação. Só que é o seguinte, ó, o que deixa menos interessante esse sistema de irrigação? Que é menos eficiente, necessita que o terreno esteja nivelado e, consequentemente, se não for usado da maneira correta, pode haver o que? Erosão, tá? E além da erosão, pode haver o que? A perda dos nutrientes no sentido horizontal, que nós chamamos de lixiviação. Agora, vamos lá. Tem também um método que nós utilizamos, que é o aspersão e pivô central. Aqui já é mais comum, tá? De repente, o pivô central, para a nossa realidade aqui, não seja, não caiba, digamos, dentro das condições, mas a aspersão, pessoal, é um dos principais sistemas de irrigação que nós utilizamos, né, aqui na nossa região. E ele é bem, digamos, ele é bem difundido, porque a ideia principal da aspersão é basicamente simular a irrigação, tá? Então, o sistema de irrigação ele pode ser fixo, pode ser semifixo e pode ser móvel. Então, o sistema de irrigação por aspersão ele é bem versátil, né? Bem versátil. Mas isso pode ser utilizado para culturas que não são perenes, por assim dizer, tá? Você pode usar uma aspersão para milho, para feijão, digamos assim, para hortaliças, né? Para frutos hortaliças como o quiabo, como a berinjela, o tomate e outros tipos de produto. Mas sempre em função do manejo, digamos, da cultura. Por que não é interessante a aspersão para o tomate? Porque dependendo da cultivar, dependendo da variedade, ele pode ser muito suscetível a fungos, né? Então, quando você utiliza a irrigação por aspersão, a disseminação dos fungos pode ser mais, digamos, veloz, tá? Então, o que eu quero mencionar para vocês é que o tipo de irrigação vai estar em função da necessidade do produtor, que vai estar relacionada à cultura e também à questão econômica. Bom, muito bem. E aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu acho que uma das irrigações que eu quero abordar para vocês sobre a irrigação por gotejamento. Então, olha só, por que é interessante, pessoal? Aqui, eu peguei essa imagem da Rural Tech. Vocês percebam que aqui, ó, eu tenho manga e aqui tenho citros. Aqui eu tenho um consórcio de manga e consórcio de citros, tá? Então, olha só, eu tenho linha de gotejamento. O gotejamento, ele vai atuar
aqui, ó, deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Como é que atua o gotejamento? Vou pegar aqui a caneta e pegar uma outra cor. Vou pegar aqui o azul. Quando você tem um gotejador, aqui ele tem, se eu não me engano, dois gotejadores, um aqui e outro aqui, né? Então vai formar o que, pessoal? Vai formar um bulbo úmido, né? Esse bulbo úmido garante, digamos, umidade para essa planta, né? Então, olha só, aqui esse produtor ele fez consórcio de manga com citros. Consequentemente, também ele teve a visão a médio e longo prazo, que ele consegue alternar as safras. Olha só que interessante. Consegue, digamos, alternar a safra. Ele consegue também, digamos, ter maior aproveitamento, digamos, dos insetos polinizadores e, consequentemente, também ele vai ter mais de uma safra por ano, tá? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, ó, dependendo muito do sistema de plantio, vale muito a pena você adotar, digamos, a irrigação por gotejamento, né? Ou melhor dizendo, a irrigação localizada, tá? A irrigação localizada, ela pode ser tanto por gotejamento, quanto por microaspersão. Então, por exemplo, quando utilizar microaspersão e quando utilizar gotejamento? Aí eu vou utilizar a palavra dos agrônomos, né? Nós agrônomos. Depende, né? Depende, pessoal. Vamos lá. Geralmente, quando nós queremos maior área molhada, dependendo da cultura, é mais recomendável você utilizar aspersão, microaspersão. O caso, por exemplo, do açaí, né? O caso também da acerola, né, já em produção, você pode deixar ali, digamos, os microaspersores. Também da banana, pode ser utilizado os microaspersores, tá? Porque, digamos, dá uma melhor, digamos, uniformidade referente à área, tá? Mas aqui é interessante que, observem, aqui ele poderia também, se ele quisesse, né, se fosse o objetivo dele, intercalar outras culturas aqui, ó, culturas com ciclo mais curto, tá? Que não vem interferir, digamos, no consumo de nutrientes. Poderia ser melão, poderia ser melancia, poderia ser abóbora, né? Inclusive, eu vi aí no grupo, né, um produtor, me esqueci o nome da localidade, que ele mostrou um vídeo que ele aplica irrigação e também tem o seu sistema em agrofloresta, né? Depois eu vou verificar qual é o nome do produtor, mas já está aplicando, de fato, esses contextos. Eu vi lá melão, eu vi outras frutas também. Então, aqui nós conseguimos otimizar bastante a área. Então, por exemplo, ó, vocês que estão pensando já fornecer frutos aqui para a agroindústria, eu recomendo bastante vocês verem essas possibilidades de otimizar a área, tá? Aí tá, lógico. O sistema de irrigação vai estar em função, digamos, do bombeamento, da malha hidráulica, né, que vai estar montada, e também das perdas de cargas. Também eu vi no grupo que muitos utilizam irrigação, né, irrigação por aspersão. Dependendo, digamos, da sua área, você tem que tomar muito cuidado referente ao manejo. Em algumas situações, o ideal é que você faça, digamos, o manejo, digamos, da irrigação por blocos, tá? O manejo da irrigação por blocos. Então, vamos lá. Ficou claro aqui, né, pessoal? Qualquer coisa, vocês podem deixar aí as dúvidas no chat ou nos comentários, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho um outro exemplo. Nesse slide, vimos aqui gotejamento, e aqui nós temos microaspersão e irrigação localizada. Que cultura é essa aqui? É o maracujá. Então é o seguinte, ó, o maracujá é uma das culturas mais versáteis, eu poderia dizer mais dinâmicas. Por que que é dinâmica? Porque é o seguinte, ó, o maracujá ele tem, se você seguir à risca as recomendações, ele é de fácil manejo, dependendo também da situação, ele tem uma rápida adaptação. Então, basicamente, o maracujá é uma das culturas, digamos, bem versáteis e também bem dinâmica. Sem falar também, se você conseguir produzir fora de época, você vai otimizar, basicamente, aí,
a sua capitalização, né? Então, no maracujá, você pode utilizar tanto o gotejamento quanto microaspersão. Aí nós vamos entender que, ao escolher o sistema de irrigação localizada, nós temos que acoplar o quê? Acoplar o manejo, tá? Então, ó, tudo que for frutas como mamão, maracujá, manga, citros, e outras culturas, nós podemos utilizar, e é recomendável utilizar, a irrigação localizada, tanto por gotejamento quanto por microaspersão. Eu recomendo, quando você está formando o pomar, que você utilize irrigação por gotejamento, tá? Repito, recomendo, na formação do pomar, você utilizar irrigação por gotejamento, que é mais eficiente e você evita perdas por deriva, né? Ou por evaporação. Perfeito? Então, a escolha do melhor método vai estar muito em função, digamos, do seu objetivo, do seu propósito, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer integração de culturas, opa, já tenho que pensar em mais de um tipo, digamos, de blocos, e também ter a possibilidade de integrar, digamos, as culturas. O que vai determinar, digamos, o sistema de irrigação vai ser as culturas, tá? Lógico, consequentemente também, relacionado à cultura, está o manejo. Muito bem, olha só que interessante, pessoal. O crescimento da área irrigada no Brasil está aumentando de maneira significativa, ó. Nós temos aí um crescimento de aproximadamente 140,8 milhões de hectares por ano. Então, nessa situação aqui, é muito importante observar como o comportamento em função das regiões centro-oeste, né, e a região nordeste, sul e norte. Em 2024, houve aqui, ó, se vocês estão observando aqui, um crescimento, né, da região, de todas as regiões, tanto centro-oeste, quanto sudeste, nordeste, né? Vamos aqui observar o centro-oeste. Por exemplo, em 2022, estava com 500 vamos ver aqui, opa, 534, né? 534 milhões de hectares, 8 dividido por 608,8, um crescimento de aproximadamente aí o quê? Opa, vou repetir aqui, 534,8 dividido por 608,8. Nós temos um crescimento de aproximadamente 12%, né? 12% aí sobre a utilização de irrigação. Então, por que que há esse crescimento? Nós temos que perguntar, digamos, se perguntar referente a alguns tipos de informações sobre qual foi o fator determinante, fator motriz de ter aumento de irrigação em praticamente todo o Brasil, tá? Essa é informação da Embrapa, tá? Por quê, pessoal? Geralmente, eu vou ser franco com vocês, quando o produtor ele pensa em produzir, primeiro ele pensa em ter retorno. E o retorno que eu falo para vocês é o lucro, né? Vocês se lembram lá da nossa primeira aula, que é a matemática básica, né? Então, se você investir R$ 1, se você fizer um investimento de R$ 1, para que você possa ter lucro, você tem que ter, digamos, o retorno de R$ 1 mais a margem do investimento, né? Então, se você fez um investimento de R$ 1, o bom seria que você ganhasse R$ 2 por investimento, não é? Então, basicamente é isso. O que os produtores, tanto grandes quanto pequenos, estão observando? Se utilizar a irrigação da maneira correta, eu consigo aumentar o quê? Aumentar a produtividade. E o aumento da produtividade está basicamente em função disso, tá? Aumento de produtividade é o mais interessante para todos, porque eu tenho o quê? Maior retorno. Então, os números, eles não mentem, né? Nós temos aqui informações da Embrapa, junto também com a ANA, né? A ANA, ela é a Agência Nacional de Águas, ela faz o monitoramento de toda a área que tem irrigação, e a Embrapa também, ela quer saber, né, das áreas que são irrigadas, quanto tem mais produtividade. Então, veja ó, só o quanto é interessante é isso, né? Agora, vamos lá. Eu falei para vocês que não adianta fazer um investimento, digamos,
no projeto de irrigação, né, na motobomba, na tubulação, digamos, aplicar água sem você ter uma segurança do que está aplicando. Então, para isso, nós temos os tensiômetros e sensores de umidade. Tensiômetros e sensores de umidade. Para que serve isso aqui, pessoal? Os tensiômetros, eles vão medir, digamos, a umidade do solo em função da tensão. Olha só que interessante. Os tensiômetros, eles vão medir a umidade do solo em função da tensão. Então, a tensão, pessoal, no solo é um tipo de pressão. Inclusive, eu estava comentando hoje com os meus alunos, né, o ministro de irrigação lá, e eu falei para ele, você sabia que a tensão, ela é uma pressão negativa? Professor, mas pressão negativa é? Por exemplo, quando você, digamos, consome, por exemplo, uma vitamina, um milkshake, um copo, né? Você tem um canudo ali, aí você faz o quê? A sucção, né? Você consome aquele produto, então a força de sucção nós chamamos de tensão, né? É uma força que você exerce para consumir o produto do interior do copo. As plantas é da mesma forma, só que uma maneira distinta, né? Então, as raízes da planta, vou falar para vocês aqui, ó. As raízes da planta, elas têm que exercer uma pressão sobre o solo. Vocês se lembram que o solo, né? A água vai estar aqui no solo, melhor dizendo. Então, a planta, ela absorve. Essa absorção de água do solo pela planta, ela demanda energia, né? E essa energia vai estar basicamente em função disso, que ela exerce uma pressão para absorver a água, e essa pressão de sucção. Então, onde entra esse tensiômetro aqui? Onde entra esse tensiômetro? Ele basicamente ele vai medir aqui, ó, tá vendo esse reloginho aqui? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou apagar aqui. Esse esse reloginho que vocês estão vendo aqui, ó, é um manômetro, tá? É um manômetro. Esse manômetro ele pode estar em outras áreas também, tá? Por exemplo, nas empresas, digamos, em alguns carros também tem um manômetro, tá? Mas a ideia principal é de poder aqui, ó, ver qual a pressão que está sendo exercida em função da absorção de água, tá? Então, geralmente, a pressão, normalmente, que está um bom conteúdo de água é de menos 10 kPa, né? A, dependendo da situação aí, 1000 kPa, tá? Nessa faixa, geralmente, a irrigação, ela fica aí, digamos, disponível. A água, melhor dizendo, não é irrigação não, a água fica disponível. Se for abaixo desses valores, quando esses valores estão abaixo disso, o que o irrigador deve saber? Deve fazer? Deve aplicar uma irrigação, tá? Então, nós vamos observar que esses tensiômetros, eles são ferramentas para que nós possamos validar se há umidade ou não. Então, para você, produtor, que está me escutando, que está participando aqui da aula, eu recomendaria, né? Recomendo, melhor dizendo, que você tenha esses equipamentos, para que você possa ter noção se de fato a sua irrigação está sendo eficiente. E são equipamentos baratos, né? Um equipamento não é tão caro, equipamento que ele, se instalado e utilizado da maneira correta, você consegue fazer uma boa leitura. Então, é como se fosse isso aqui, ó, você tem um relógio, né? Um relógio. Se o relógio estiver acima da pressão, você deve irrigar, para que a pressão volte na quantidade ideal, tá bom? Muito bem, vamos lá. Por outro lado, pessoal, além, digamos, dos equipamentos de monitoramento, nós temos algumas práticas que são muito importantes para manter a água no solo. Vocês viram aqui essa foto? Que aqui, esse produtor, ele deixa uma certa parte do solo com que ele deixa uma certa parte do solo com cobertura, tá? Então, essa parte do solo, quando está com cobertura, ele não perde água por evaporação, né? Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte do solo aqui, ele está com vegetação.
Então, aqui não tem perda de água, digamos, por evaporação. Por isso que é muito importante ver esse fator, tá? E aqui vai entrar a questão da cobertura do solo, né? Os mais técnicos chamam mulching. Mas quando o teu solo está coberto, está protegido, você vai ter o que? Maior disponibilidade hídrica. Vocês se lembram na nossa aula da educação ambiental? Vocês viram também na nossa aula referente à fertilidade, né, do solo? Solos que têm cobertura, geralmente eles retêm mais umidade, eles são de fato mais férteis, né, porque eles disponibilizam digamos, esse fator, tá? É muito importante a gente ter, digamos, isso em consideração. Por isso que é muito importante nós considerar esse fator para com a nossa irrigação, tá? Vamos lá que tem muita aula ainda para frente. Vamos lá, olha só. Agora eu pergunto para vocês, tá? Vamos imaginar que você já tem o sistema de irrigação, tem a bomba que está lá no rio ou no poço, né? E você já tem tudo instalado. Aí eu pergunto para você agora, como você deve irrigar? Como você toma a decisão de irrigar? Vamos lá, vamos ver se vocês estão afiados. Vamos imaginar que todos vocês aqui têm uma propriedade rural e que vocês tenham lá uma motobomba lá no rio, no córrego ou no poço artesiano, e o sistema de irrigação está lá na sua propriedade. Como você toma a decisão de irrigar? Vamos lá, deixa aí nos comentários ou no chat. Qual a decisão? Isso aí, quem mencionou, ou quem pensou, ou quem falou que o uso da tensiometria e as variáveis de solo está correto. Você só deve irrigar quando de fato a planta necessitar. E como você vai saber isso? Mediante o monitoramento, né, digamos, do solo, mediante o tensiômetro, e usando a evapotranspiração da cultura, que é a saída de água da planta, né? E o solo como armazenador. Por isso que é muito importante a gente considerar esses fatores. Então, vamos lá. Uma dessas práticas, pessoal, que nós consideramos para irrigação é o quê? Dimensionar corretamente o sistema de irrigação. Por isso, olha uma coisa importante, ó. A irrigação, apesar de ser uma coisa muito simples, ela deve ser tomada muito a sério. Porque se você realizar o investimento de maneira errada e a instalação de maneira errada, você pode comprometer a produtividade, né, da sua área. Por isso que é muito importante ter essas boas práticas aqui, ó. Dimensionar corretamente o sistema de irrigação, calibrar periodicamente os equipamentos, monitorar a umidade do solo, evitar, digamos, irrigações horárias com maior evaporação, tá? Então, quando eu tenho esse controle aqui, pessoal, basicamente eu tenho sucesso na minha irrigação. E, consequentemente, também as plantas vão ter maior disponibilidade hídrica e, consequentemente, vão ter maior produtividade, tá? Interessante, não é mesmo? Então vamos lá, vamos lá. Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês uma questão sobre irrigação aplicada à fruticultura. Ó, em fruteiras perenes, pode ser manga, pode ser, digamos, acerola, tá? As demandas hídricas, ou seja, a quantidade de água, vai estar conforme a fase fenológica. A fase fenológica, pessoal, é a etapa de desenvolvimento da planta, né? Pode ser floração, pode ser frutificação, maturação, sempre em função, digamos, desse desenvolvimento, nós vamos ter maior ou menor, digamos, consumo de água. Então, vamos lá, olha só. Está aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Olha só. A maioria das frutíferas, o consumo de água, ou a demanda de água, está em função da fase fenológica. Floração. Se na floração faltar água, o que acontece com as flores? Elas abortam. E se abortar as flores, ocorre o quê? Se a planta abortar a flor, ela não consegue frutificar, não é isso? Então, se não frutifica, não tem produtividade, não é isso? Por isso que é muito importante ter essa situação
baixo controle, né? Sempre atender à necessidade hídrica das plantas. Olha só o que Santos falou em 2023, ó. Ele está fazendo um teste de doutorado dele. Ó. Ele falou que pomares de citros em clima subúmido, ele avaliou as estratégias de manejo com déficit hídrico controlado e concluiu que as técnicas de irrigação deficitárias podem otimizar o uso da água sem comprometer significativamente o rendimento produtivo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que no momento de fazer irrigação, eu atender apenas o que a planta necessita, eu otimizo a minha produtividade. Aí você fala, não, professor, isso aí, de fato, isso está óbvio. Eu entendo, só que não é a realidade de muitos produtores hoje. Muitos produtores hoje, eles irrigam até saturar o solo, aí depois param. Aí só vai irrigar de novo quando a planta estiver manifestando estresse. E isso não é interessante, né? Isso não é interessante para o manejo da irrigação. Por isso que é muito importante a gente considerar todos os fatores que nós vimos, né, nessa aula aqui. Então, quais são os desafios, pessoal, digamos, na irrigação para a agricultura familiar? Digamos, capacitação técnica, né? Então, muitos produtores têm limitação no acesso à tecnologia avançada, muitos não conseguem calcular, digamos, a lâmina que irrigar, muitos não conseguem fazer, digamos, o monitoramento do solo, muitos não conseguem nem determinar o quanto de água aplicar. E aqui que algo vai ser muito interessante para vocês. Por exemplo, no curso, eu já fiquei sabendo que os produtores, né, do curso aqui vão ter mão de obra qualificada, que são os extensionistas. Então, os extensionistas, eles vão ir na propriedade, vão, lógico, escutar vocês, vão mencionar, vão trazer para vocês essas explicações sobre a questão do pomar, sobre a irrigação, sobre a fertilização, sobre a adubação, tudo isso é muito importante, porque nós entendemos muito bem que a assistência técnica, ela deve ser, digamos, presente. Então, digamos, iniciativa como essa, né, digamos, da instituição, como as outras organizações, a Mata Viva, nós temos a Conab, o próprio Instituto, eles vêm exatamente para ajudar o produtor, trazendo mão de obra qualificada, mão de obra técnica, para que você, produtor, possa ter maior produtividade, né, para que você possa ter produtividade. Então, na produção agrícola, a planta, ela quer ser bem cuidada, né? Quer ser bem manejada. E no momento de faltar essas orientações, a produtividade, ela pode vir de água abaixo, tá? Por isso que é muito importante, pessoal, ó, geralmente um dos modelos na Bahia, né, que é o Vale de São Francisco, virou um dos polos, né, de maior produção de frutíferas, né? Porque eles atendem, basicamente, isso. Eles atendem as recomendações que são passadas pelos técnicos, pela assistência técnica. Então, é muito importante a gente trazer isso para vocês, que vocês vão ter, digamos, técnicos à disposição, vão ter extensionistas que vão na propriedade de vocês para darem o apoio necessário, tá? Um outro fator muito importante que eu gostaria de falar para vocês é a questão da outorga, né, da sustentabilidade do uso da água. Eu não sei como funciona aqui, mas geralmente cada cidade, cada estado tem a sua lei, a sua regulamentação, tá? Existem alguns casos, né, principalmente quando for utilizar rios do âmbito federal ou rios do âmbito estadual, há que solicitar o quê? Uma autorização de uso da água, que nós chamamos de outorga, tá? Então, essa outorga, ela é solicitada pelas instituições competentes. Pode ser a ANA, né, no caso, o ambiente federal, e nos ambientes estaduais, dependendo da situação. Então, não são todos os casos, né, que precisam de outorga, mas em casos específicos, e dependendo do volume de água que você vai utilizar, tem que ter, digamos, a outorga, né, que é uma licença mediante uma instituição de regulamentação, tá? Então, quando você tem isso, basicamente você vai estar atendendo a questão da sustentabilidade, né? Por que que as empresas, elas fazem, por que que essas instituições, elas regulamentam? Exatamente para poder controlar e que a água seja disponível para todas as pessoas, né?
para evitar que apenas quem tem mais condição tenha um maior volume de água. Não é isso. Vai estar sempre em função, digamos, da quantidade de água assim, necessária, vai ser utilizado dentro da propriedade. Bem, então vamos lá. Olha só, como estimar a necessidade de irrigação? Falei para vocês, ó, se eu tenho aqui, por exemplo, a minha evapotranspiração no período de 35 milímetros, e eu tenho uma profundidade, uma precipitação efetiva de 10 milímetros, então a necessidade de irrigação é de 25 milímetros. Pessoal, é muito fácil. Isso é muito fácil, tá? Então, caso eu tenha também o tensiômetro, né, na minha propriedade, quando eu vejo que a tensão está alta, eu consigo fazer aplicação para determinar, digamos, essa umidade do solo. Tá? Por isso que é muito importante ver isso. Então, geralmente, se a gente for observar, o manejo de irrigação é um balanço sobre entradas e saídas. As principais entradas de água no sistema é mediante a irrigação natural, que é a chuva, e mediante a irrigação superficial ou artificial, que é a irrigação. Depois, quando há essa chuva, esse volume de água vai ficar no solo e a planta vai utilizar esse volume de água. Quando esse volume de água no solo abaixa, aí nós temos que entrar o quê? Com uma irrigação. Como nesse exemplo aqui, né? Nós temos a ETC. O que é ETC, pessoal? É evapotranspiração da cultura por período. Significa que esse 35 milímetros aqui é em função de dias. Pode ser que seja de uma semana, pode ser que seja de, digamos, de 15 dias. Então, vai estar sempre em função desses fatores. No curso presencial, eu vou explicar também para vocês como faz essa estimação, para que vocês possam entender, tá? Como se faça essa estimativa, melhor dizendo. Então, vamos lá, pessoal, já estamos chegando à finalização do nosso curso. Nós vimos hoje que a irrigação é um dos principais modelos estratégicos para a produtividade, e ela pode ser utilizada em todas as culturas e optimizada em função, digamos, da necessidade hídrica. Vimos também que o solo ele entra como agente armazenador e cada tipo de solo vai ter a sua capacidade de campo. Nós vamos observar também, nós vimos, melhor dizendo, que uma das principais variáveis de manejo é a evapotranspiração da cultura, que é o volume de água que a planta, digamos, pede em função do seu desenvolvimento. E vimos também que tem a possibilidade de fazer o monitoramento de solo, tá? Da umidade do solo mediante o tensiômetro. Por outro lado, também, nós temos o quê? Nós temos o manejo. O manejo, propriamente dito, o que é, pessoal? É basicamente a capacidade, né? Capacidade de poder planificar, organizar, né? Quantificar o volume de água que você vai estar aplicando em função do crescimento da planta. Tá bom? Perfeito? Olha só, deixo vocês com essa mensagem aqui, ó. Irrigar bem não é aplicar mais água, é aplicar a água certa, na hora certa, e da forma certa. Vou até repetir para vocês, ó, irrigar bem não é aplicar mais água, é aplicar a água certa, na hora certa e da forma certa. E aí, o que acharam? Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar sequência nas próximas aulas e a gente se vê até